Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é o último resumo e mais importante que você precisa assistir antes da última temporada de Attack on Titan. Aqui no canal já tem outros 2 vídeos com resumos das temporadas anteriores, cheios de detalhes, então dá uma olhada na descrição e assiste antes desse aqui se você preferir. E vamos começar lembrando tudo que rolou antes do que vem agora. Se inscreve aí e deixa o like, hein? Susume! Finalmente começou a missão para recuperar a Muralha Maria em direção a Shiganshina, a cidade em que tudo começou. A tropa de exploração, junto de vários novos voluntários de outros regimentos, partiram para a operação suicida contra titãs inimigos. O medo e a tensão crescem entre todos, mesmo no Eren, que não se acha capaz de salvar a humanidade. Mas quando ele pensa em conquistar a sua liberdade, uma força inesperada surge dentro do seu peito e ele consegue seguir em frente. 100 soldados da tropa finalmente chegam em Shiganshina, terra natal do protagonista, e todos estão com um capuz sobre as cabeças para esconder onde está o Eren Yeager, que é o alvo claro do inimigo. Porque, vamos lembrar, ele tem poderes de titã, principalmente a tão famosa Coordenada, e a gente vai falar sobre ela. Mas nem sinal do inimigo. Mesmo assim, o plano de retomada precisa continuar. Eren usa seus recém-adquiridos poderes de endurecer o corpo do titã e já tampa de uma vez o buraco externo da muralha de Shiganshina. Onde estariam então os inimigos? Só deixaram ali uma fogueira recentemente apagada, eles estavam bebendo algum líquido preto desconhecido, mas muito cheiroso, e com o incentivo do Erwin, o Armin é quem lidera as buscas e descobre. Tinha o Reiner escondido dentro das muralhas. O Levi quase arranca a cabeça dele, mas não consegue. O Reiner se transforma na mesma hora em que, dentro da Muralha Maria, surge o Titã Bestial com suas pedras e mais vários irracionais ali do lado dele em linha reta. Era uma armadilha. Tinha um tal titã quadrúpede que fazia o reconhecimento da área sem ser visto e ele pôde avisar a chegada da tropa antes de tudo e eles se prepararam. O bestial tampou a saída interna de Shiganshina, deixando os cavalos cercados do lado de fora. Sem os cavalos eles não podiam escapar, mas o plano não era para escapar. É para eliminar o inimigo, é tudo ou nada. Ele se transformou então em titã de novo e desviou o encoraçado do seu plano inicial que parecia ser destruir os cavalos da tropa. O Eren é a prioridade total, não pode fugir. O Levi então lidera o grupo que enfrenta os titãs irracionais do lado de fora, ali entre a muralha e o bestial, e o Eren começa a lutar contra o Reiner. E claro que quem comanda tudo é o Erwin, que tá ali um pouco perdido dentro de si, entre o seu sonho de provar que o pai dele estava certo e, portanto, descobrir a verdade da humanidade lá no porão, mas para chegar nisso ele subiu em uma montanha de corpos daqueles que se sacrificaram sob seu comando, e isso pesa muito, ele tem culpa, embora não pareça. O Reiner, enquanto isso, parece levar a vantagem na luta contra o Eren, mas a tropa agora está munida das poderosas lanças do trovão que podem atravessar até a carapaça resistente do blindado. Bum! Eles vão explodindo aqui e ali, atacando o encouraçado, mas o Reiner não pode perder. O objetivo dele sempre foi pegar a Coordenada, o poder supremo do Titã Primordial que estava com a família real, aquele que altera memórias, controla titãs, aquele que está com o Eren. Enquanto os ex-companheiros de tropa sofrem por atacar o antigo aliado, Urana resgata todas suas forças para pelo menos mandar um sinal. Um grito desesperado com seu titã, e é depois desse grito que o Bertolt é arremessado em um barril pelo titã bestial. O Armin até tenta conversar com o Bertolt, manipular usando a Anne, mas não adianta. Mesmo que o Bertolt considere todos eles companheiros, e ele considera, existe uma missão maior que o seu desejo. Ele precisa matar todos, é nisso que ele acredita, para salvar o mundo. E aí o Colossal se transforma, no meio de todos, uma explosão sem precedentes e destruidora. Quase todos ali morrem. Dentro da muralha de Shiganshina agora tem um Colossal imenso acabando com tudo que sobrou, um encoraçado por enquanto desacordado, fora um titã bestial, lá na Muralha Maria, arremessando pedras sem fim contra uma tropa encurralada. Mas Erwin tem um plano, o plano final. Um plano, claro, suicida, completamente. É a última esperança. O comandante abriria a mão do seu próprio sonho pela verdade em direção à morte, com todos os novatos da tropa junto com ele. Tudo por uma única chance do Levi chegar perto do bestial e destruí-lo. E em nome de todos os companheiros que já morreram, Erwin convence todos os novatos rumo a uma morte certa, e uma morte terrível. O último grito por liberdade, entreguem seus corações, e assim eles fazem. Uma chuva de pedras apaga todas as vidas em campo, ou quase todas. Enquanto isso, o Levi utiliza a linha de titãs irracionais para chegar no bestial distraído com a carnificina e picota ele inteiro.
Ao lado do campo de sangue, Levi, enfurecido, destrói sem dificuldade o Titã peludo, mas para. E para porque é o Levi quem carrega aquele soro de Titã que ele ganhou do Kenny, um soro que poderia transformar alguém, uma alma quase entregue à morte, em Titã irracional, para depois esse mesmo Titã engolir um desses talvez inimigos originais e aí voltar à forma humana. Quem sabe então ele não pudesse salvar o Erwin? Será que ele estava vivo? Ele queria contar com isso, mas pensou demais. Que deslize! O Titã Quadrúpede aparece e salva bem naquela hora aquele que eles chamam de chefe de guerra ou Zeke. Levi não terminou, então, a última missão que o Erwin passou. E dentro de Shiganshina, ninguém consegue parar o Colossal. O encouraçado levanta mais uma vez, mas Armin tem um plano agora. Mais um. Eren finge que caiu da muralha, o Titã, distraído, não sei como, caiu de cabeça e desmaiou. Não sei como o Colossal acreditou, mas o Bertold acreditou, tentou atacar o Armin, que com uma super coragem desviou, e aí, enquanto isso, parte da tropa tenta parar o Reiner com as lanças do trovão mais uma vez, enquanto o Armin fixou seus ganchos no Colossal e continuou distraindo, com o próprio corpo. E o Bertold utiliza o seu vapor extremamente quente para afastar o Armin, mas ele não sai. Ele não solta. E ele queima completamente. Ele queima o suficiente para o Eren criar um fantoche endurecido do seu Titã, onde o corpo caiu, enquanto ele mesmo, como humano, surgia para atacar a nuca do Colossal por trás. Isso enquanto o corpo carbonizado do seu amigo caía em queda livre, quase sem vida. E a cabeça do blindado era quase toda explodida nesse mesmo momento pela Mikasa. Eles derrotaram quase todos. 2 escaparam, mas as baixas foram inúmeras. Bertold está desacordado, Eren e Mikasa todos veem o estado do Armin, carbonizado, mas ainda com um pouquinho de vida. O que restou do tal Zeke aparece nas costas do quadrúpede ali de repente e diz pro Eren que conhece o pai dele e que ambos foram vítimas do Grisha, que sofreram uma lavagem cerebral. Mas a conversa é interrompida por um Levi enfurecido que precisa matar o bestial de qualquer jeito e antes de fugir o Zeke fala: Eren, algum dia eu vou te salvar. Mas salvar do quê? O Reiner, enquanto isso, também é prisioneiro, tá muito machucado, e ele entrega uma carta da Ymir, que seria para Crystal melhor, para Historia. E a Randy quer usar o Reiner como sacrifício, daquele jeito que eu comentei que poderia ser feito com a seringa Titã, para alguém que pudesse ali tá quase morrendo, mas não deu certo. O quadrúpede apareceu de novo, pegou o Reiner e quase matou a Randy, inclusive. No telhado o negócio tá tenso. O Armin quase morto, o Levi quase convencido a dar a seringa do Titã para ele, mas surge um novo recruta, Floch, um sobrevivente que trouxe o corpo, sabe de quem? Do comandante Erwin, quase sem vida também. Só o demônio, segundo o Floch, poderia salvar eles daquele inferno. Só o Erwin. Ele deveria ser salvo. Ele deveria receber a seringa, só que Eren e Mikasa, desesperados, querem que vá para o amigo, para o Armin. Rola soco na cara do Eren, Mikasa atacando o Levi, mas no fim é o Levi quem vai decidir. Só ele. E sozinho com o comandante, ele lembra de tudo que o Erwin passou. De como foi difícil sacrificar os outros pelo seu sonho, de como a morte seria uma opção mais fácil e que ele já desejou. E Levi decide livrar o Erwin desse sofrimento. A seringa foi para o Armin. Fim. O Erwin morreu. Randy seria a nova comandante e o Armin vira um titã irracional, come o corpo ferido do Bertold, ferido demais para se defender, e o Bertold morre. Armin agora está vivo e é um novo titã colossal. Foram muitos feridos, poucos sobreviventes, mas ainda resta algo, o porão e a verdade sobre o mundo. E olha só, a chave do porão não era a chave do porão, não. Essa o Levi abriu com um chute mesmo. A chave, na verdade, abriu uma gaveta escondida com um fundo falso na escrivaninha de Grisha Yeager, que liberava um diário. Um diário com uma foto. Uma coisa que não existia nas muralhas, inclusive. Uma foto de Grisha, ele mesmo, mais novo, com uma mulher e uma criança. A família dele fora daquelas muralhas. A humanidade nunca foi extinta. E aqui vem a verdade do mundo, ou parte dela, e prestem atenção porque tem muita informação importante tudo junto. Grisha Yeager nasceu fora daquela ilha, em uma nação chamada Marley. Ele vivia em um gueto cercado por outras muralhas que ele não podia cruzar. Ele era obrigado a usar braçadeiras para mostrar que ele era do povo diferente, vamos falar assim por enquanto.
Um dia, ele saiu com a sua irmã, Fei, para ver um dirigível no céu que, infelizmente, parou fora das muralhas. Mesmo assim, ele resolveu sair para ver com ela de pertinho e foi uma péssima ideia. Fora das paredes, eles eram considerados ratos inferiores. Encontraram soldados de Marley e Grisha acabou sendo punido, apanhando por ele e pela sua irmã. Foi o oficial Kruger que o castigou naquele dia, enquanto um outro levou a sua irmã para casa, teoricamente. Porque depois ela acabou sendo encontrada morta, na beira do rio. Grisha sabia que a culpa era do soldado, mas o governo nunca admitiria. A sua mãe chorou desesperada. O seu pai, entretanto, pediu desculpas e se rebaixou como um eldiano que ele era, que só obedecia. E Grisha o odiou naquela época, mas quem são os eldianos? Bem, segundo os marlenianos, a história dos eldianos começa com Ymir, uma garota que viveu há quase 2000 anos e teria feito um pacto, um acordo com o demônio da terra para ter um poder incrível. Um poder destruidor, o poder dos titãs. Depois da morte dela, sua alma foi dividida em 9 titãs que teriam destruído o Império Marleniano e se tornaram governantes autoritários. Essa seria a Era das Trevas. O povo da Ymir teria oprimido aqueles que considerava inferiores, roubando terras, assassinando, estuprando mulheres para aumentar o seu número, ou seja, terríveis. Mas, com uma grande arrogância, Eldia teria se perdido, enquanto Marley criou um plano para enfraquecê-la. Após a conhecida como Grande Guerra Titã, há cerca de uns 100 anos, Marley venceu Eldia e conseguiu para si mesmo 7 dos 9 titãs originais. Depois disso, o rei Fritz, rei dos Eldianos, teria fugido para uma ilha chamada Parades, com quem ainda era leal à sua família e construiu 3 muralhas, aquelas que a gente já conhece desde o primeiro episódio. Mas nem todos os Eldianos existentes foram com eles, outros foram abandonados em Marley, e esse é o povo que deu origem, por exemplo, ao Grisha. Lá, os Eldianos estão à mercê de Marley e são considerados descendentes do demônio, controlados, maltratados, forçados a aprender o quanto seu sangue é ruim, e só estariam vivos graças à grande generosidade do governo de Marley. Grisha ouvia essas histórias do seu pai desde novo, assim como todos os Eldianos em Marley, mas ele não queria mais ouvir. A sua irmã foi assassinada, ele tinha certeza disso, e a passividade do seu pai, que fazia isso para não arranjar problema com Marley, o enfurecia. Mas depois, ele acabou aceitando a situação pelo bem da sua família, pelo bem da sua mãe. Aos 18 anos, então, assumiu a clínica médica do seu pai e vivia uma vida normal até atender um dos revivalistas. Um movimento pela ressurreição do grande Império de Eldia. E ao visitar essa organização contra o governo, Grisha soube da verdade sobre a sua irmã, que um tal informante dos revivalistas, um chamado Coruja, que era infiltrado no governo, contou para eles. Fei foi assassinada, morta cruelmente a sangue frio ao ser entregue a cachorros naquele dia. Grisha Yeager marcou o seu corpo e se tornou um revivalista para recuperar todo o poder de Eldia. Coruja, o informante, entregava materiais históricos que teriam a verdade sobre Eldia, aquela não contada por Marley. Grisha não conseguia ler uma linha daquela língua antiga, essa é a verdade, mas interpretava as imagens como ele desejava acreditar. Ymir, segundo ele, teria semeado terras, construído estradas, levantando pontes e montanhas. Ela teria levado prosperidade ao mundo e não morte. Marley teria mentido em tudo. Essa era a sua visão e essa se tornou a visão dos revivalistas também. Então, um dia, Coruja enviou uma mulher misteriosa, Dina, uma descendente da família real que não foi para as muralhas, Dina Fritz. Dina levou uma informação sobre o verdadeiro poder dos titãs, um poder que estava nas muralhas de Parades, a chave para Eldia voltar a brilhar e reinar. Existe um titã primordial que controla todos os outros titãs, e ele estava lá, em Parades. Segundo Dina, o rei Fritz 145 tinha o poder do primordial, e os 8 clãs com titãs originais estavam sempre lutando entre si e o reinado Fritz sempre usou o seu titã primordial para manter o equilíbrio. Aquele rei, entretanto, não quis mais lutar e foi embora. Os ancestrais de Dina não concordaram e foram os únicos da realeza a ficar. Grisha, agora, já liderando os revivalistas, decide que começaria uma nova missão para pegar de volta esse titã primordial com o seu poder para utilizá-lo dessa vez pelo bem dos Eldianos. De novo, um plano entre ele e os seus chamados compatriotas. Grisha e Dina se casaram e tiveram um filho chamado Zik, um filho com sangue real, que os levaria à vitória. Ou assim Grisha pensou naquele tempo. Alguns anos passaram e então um momento crucial chegou. O exército de Marley disse que recrutaria crianças entre 5 e 7 anos para herdar os poderes dos seus 7 titãs para lutarem contra o terrível poder da Ilha de Parades, que segundo eles estaria novamente ameaçando o mundo.
Segundo o Coruja, a verdade era que Marley precisava de mais recursos naturais para disputas com outras nações, já que seus poderes de titãs logo seriam superados por tecnologia, e onde tinha muito combustível fóssil, Parades era só uma artimanha para eles invadirem a ilha. Mesmo com uma ameaça do rei 145 Fritz, que disse há anos atrás que usaria os milhares de titãs colossais escondidos em suas muralhas para esmagar o mundo caso um dia eles os atacassem lá em Parades. É que Marley, na verdade, queria invadir as muralhas primeiro para pegar o titã primordial e eliminar essa ameaça do rei Fritz. Por isso eles precisavam das crianças, guerreiros titãs ao seu lado. E a decisão de Grisha foi simples: transformar o seu próprio filho, Zeke, em um guerreiro titã. Uma arma no seu plano contra Marley, por Eldia. Foram muitos dias de leituras, então, e ensinamentos exaustivos com o filho dele sobre como eles deveriam lutar pelos Eldianos. Tudo para uma criança de menos de 7 anos, lavagem cerebral contra a lavagem cerebral de Marley. Mas, aos 7 anos, de repente, Zeke denunciou os próprios pais ao governo de Marley. Eles e todos os revivalistas foram condenados à morte, para o céu. Aquilo que eles chamavam de céu, na verdade era a transformação em titãs para sempre, deixando eles vagando nas praias de Parades. Zeke ficou com seus avós. Antes da morte, foram todos revivalistas torturados sozinhos de formas terríveis. Todos os dedos da mão do Grisha, por exemplo, foram cortados, porque eles queriam saber quem era o tal infiltrado em Marley, quem era o Coruja, mas ninguém sabia. Em Parades, todos receberam então fluido por uma seringa e se transformaram em titãs irracionais. Aquele companheiro que um dia recrutou o Grisha, inclusive, o culpou por tudo o que aconteceu, mas ele ainda precisaria ver a sua própria mulher, Dina, sendo transformada em um titã na sua frente. Mas algo estava errado. Ali estava o oficial que matou a sua irmã, não só isso. Ali o Grisha descobriu que conhecia o Coruja faz tempo, ele estava ali. Foi ele que castigou o Grisha quando ele saiu das muralhas com a Faye, e foi ele que ajudou os revivalistas. Foi ele que não permitiu que Grisha contasse sobre o sangue real de Dina para os soldados de Marley, porque isso seria um trunfo muito grande para eles e poderia ser usado contra Eldia. Dina, inclusive, se transformou em titã na sua frente, sorrindo para ele, jurando um dia reencontrá-lo. Dina é hoje o que a gente chama de titã sorridente, que mais tarde mataria a mãe do Eren. E o Coruja, que estava ali, na verdade, ele mesmo era um titã. Ele se transformou ali, destruindo os navios de Marley e todos os oficiais na praia. E sabe o assassino da irmã do Grisha? Então, o Coruja empurrou ele para ser comido vivo pelos recém-transformados titãs irracionais. E desde o primeiro encontro em frente ao dirigível, o Coruja já estava de olho no Grisha Yeager, alguém com determinação, com raiva de Marley e desejo por liberdade. Ele, Grisha, deveria herdar o seu titã. O Kruger, aliás, era de uma família de Eldianos que se uniu aos antepassados de Dina, da família real, aqueles que não foram para Parades. Eles formaram um exército revolucionário, mas esse exército acabou sendo morto, todo descoberto e morto por Marley. Os pais do Coruja foram mortos queimados vivos, e ele viu tudo, escondido dentro de um armário. Kruger contou como torturou e como fez mal a vários Eldianos ao longo de anos para conseguir continuar infiltrado. Tudo pelo seu plano. Mas a missão final, essa deveria ser cumprida pelo Grisha. Recuperar o titã primordial das muralhas de Parades, usando o poder do titã que ele, Grisha, herdaria do Kruger. Isso porque quem tem um poder de um titã original, segundo ele, morre depois de 13 anos. E os 13 anos do Kruger já tinham passado. Essa era a tal chamada maldição de Ymir. Isso porque Ymir Fritz, a primeira titã, morreu 13 anos após herdar os seus poderes incríveis, e ninguém poderia viver mais do que ela. Por isso a família real dentro das muralhas sempre passava o seu titã de 13 em 13 anos, naquela cerimônia que a gente já viu na primeira parte da temporada. E se um portador de titã original morrer sem ser engolido antes por outro, seu titã vai para algum bebê eldiano da nação de Ymir em qualquer lugar, sem limite de distância. Isso porque o povo de Ymir está todo ligado por ligações invisíveis àqueles chamados caminhos. O corpo e a carne dos titãs, inclusive, são formados nesses caminhos invisíveis aos olhos, às vezes memórias e vontades também. E todos os caminhos se cruzam em um único ponto, a coordenada. O poder controlado, olha só, pelo titã primordial. E a verdade sobre Ymir, qual é? É demônio? É salvadora? Segundo Kruger, Ymir teria entrado em contato com a fonte de toda a matéria orgânica, ou assim alguns dizem. Para ele a verdade não existe. Qualquer um pode se tornar um deus ou um demônio, depende de quem conta a história. O Grisha não queria se tornar um titã. Ele não queria se vingar, ele não queria partir para uma última missão. Tudo que ele passou doía muito. De pé, Grisha. Lute. Tatakai.
Kruger disse. Kruger disse que tudo o que aconteceu foi por causa do Grisha, que a Faye morreu por sua causa, que ele é o culpado de tudo, que os seus pecados, assim como os pecados do próprio Coruja, jamais sumiriam, eles nunca esqueceriam mesmo após a morte, e a sua única escolha agora era fazer todas essas mortes valerem a pena. Com a promessa de que lutaria pela liberdade e dignidade de Eld, arriscando inclusive sua vida, Grisha aceita. E o nome do seu titã é nada mais nada menos do que Titã de Ataque, ou Shingeki no Kyojin. Um titã que há anos passa por portadores com apenas uma coisa em comum: o desejo de avançar e lutar por liberdade. Coruja se chama Eren Kruger, nome que mais tarde inspirou o nome do segundo filho de Grisha, Eren Yeager. E foram 13 anos depois desse dia que Grisha Yeager passou o seu titã de ataque e o titã primordial roubado para o seu filho, Eren. No presente, Eren e Mikasa ficaram 10 dias provisoriamente presos depois do porão por terem se rebelado contra os seus superiores naquele momento no telhado, e o Eren tem sonhos com memórias do seu pai, justamente essas que a gente está vendo. Memórias que parecem cada vez mais vívidas, não só como lembranças, como se ele mesmo tivesse vivido tudo aquilo. Seu próprio corpo, enquanto ele se lembra, replica posições do Grisha ou do Kruger. Kruger também contou que o Rei 145 não queria esmagar o mundo, era só um blefe para aproveitar a paz das muralhas enquanto fosse possível. O rei roubou as memórias do próprio povo, os condenando à morte certa e condenando seus descendentes de sangue real a jamais conseguirem lutar contra os titãs ou contra o extermínio, como aquilo que acontecia com a Frida e todos antes dela, uma trava na coordenada ligada ao sangue real. Mas se só a família real consegue utilizar a coordenada e essa coordenada está dentro do Eren que não tem sangue real, como que ele conseguiu controlar os titãs irracionais uma vez? Mesmo com o titã primordial que ele herdou do seu pai, ele não poderia, porque ele não tem sangue real. Então, como? O Eren percebe. Ele conseguiu controlar os titãs irracionais no instante em que ele encostou num titã muito específico, o titã sorridente, a titã com sangue real, a Dina Fritz. Mas ninguém poderia saber disso, ou talvez a Historia estaria em perigo, ou assim ele achou, e por isso ele guardou o segredo. Ainda tem uma memória muito importante que a gente não falou do Kruger, uma memória estranha. Ele diz de repente pro Grisha que ele tem que amar todos dentro da muralha, formar uma família. E que se ele não fizesse isso, tudo aconteceria de novo. As mesmas histórias, os mesmos erros, de novo e de novo. E de repente ele fala, do nada: Armin e Mikasa, se quiser salvar a todos, cumpra a sua missão. Mas aí vem a parte doida, o Coruja não sabia quem eram Armin e Mikasa, ou de quem eram essas palavras. Vieram de alguém pelos caminhos? Não sabemos ainda. No presente, Historia recebe a carta de despedida da Ymir, aquela que o Reiner entregou, uma carta de gratidão, de amor antes da morte certa. Na coroação de Historia, Floch, aquele que tentou salvar o Erwin, condena o trio principal por serem levados pelos seus sentimentos e não pela razão. Ele inclusive chama o Eren de uma criança sem noção que nunca desiste e lembra disso depois. Mas o Eren não deixa o Armin se culpar pela morte do Erwin. Eles ainda precisam ver juntos o oceano. Mas a liberdade para o Eren já não parece mais a mesma coisa. Não com todas as memórias que ele recebeu além do oceano. Historia é finalmente coroada rainha e nesse momento, quando o Eren beija sua mão, flashes de memórias muito rápidas aparecem na mente dele e seu rosto se contorce em uma careta terrível e congelada. Um ano depois, o distrito de Trost já é habitado novamente. A Muralha Maria continuou tampada e uma expedição além das muralhas aconteceu. Todos os titãs irracionais até as praias foram eliminados e a tropa finalmente chegou no oceano. Mas apesar da alegria da Mikasa, do Armin, de todos ali, o Eren não parece mais o mesmo. O seu olhar mudou. As suas lembranças também e talvez algo mais. Como ele mesmo disse naquele momento, o que nos espera do outro lado do oceano é o inimigo. Então, se matarmos o inimigo, o que estará nos esperando finalmente seria a tal liberdade? Pronto, agora você já está preparado para todos os acontecimentos impactantes da última temporada. Pega a sua pipoca, larga o seu like, se inscreve para acompanhar tudo junto comigo nos próximos vídeos e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!